E aí, galera? Alguém por aí já? Começando. Estamos ao vivo aí, dando sequência aí no nosso projeto. Fala, Paula, seja bem-vinda. Olha só, obrigado aí. Primeira espectadora que entrou na nossa live de hoje, hein? E essa é encomendada, né, Paula? Então está aí, né? Vamos aí, né? Júlio já chegou, Letícia, Tainara, Ana. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos fazer um movimento aí, fazer uma live muito bacana hoje, hein? Temos um convidado mega especial aí para falar um assunto de relevância para todos nós. E, enfim, né? Vamos lá. Já de início aí, peço para quem está com a gente aí, clica no aviãozinho ali, manda o convite aí para o máximo de pessoas possíveis e da rede de contatos, para que a gente possa aumentar aí o nosso engajamento, aumentar a nossa comunidade, que o propósito de fato é compartilhar conhecimento, né? Então, quanto mais pessoas acompanharem a gente, quanto mais pessoas conseguirem receber essa mensagem que a gente está trazendo, eu acho que é algo importante aí, contribui com a minha missão pessoal e também aí todo mundo leva um pouquinho aí, né? Beleza, galera? Então, olha só, vamos lá. Eu acho que o nosso convidado já está por aí. Obrigado a todos aí que já entraram, que já acenaram aí. Que bacana. Vamos lá. Tá subindo aí o nosso número de audiência. Vamos esperar dar mais um minutinho aí para mim receber aqui o nosso convidado. O nosso convidado. Tá me ouvindo já? Júlio? Não, sim. Aí. Tá aí, vamos lá então. Daí, professor, tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo direitinho, Júlio? Tô te ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem também? Tranquilo, tranquilo, tá? Show de Galera bola. que tá aí com a gente aí, confirma com a gente se está ouvindo direitinho o som, se tá tudo certo, pra gente poder regular os equipamentos aí e começar esse bate-papo aí que vai ser de extrema importância aí para todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Se alguém tiver nos ouvindo direitinho aí, deixa um ok, confirma pra gente no chat aí, pra gente iniciar o bate-papo. Alguém aí para me confirmar, Paulo, ok, show, perfeito, tá? Pessoal, se alguém se der, se acontecer alguma coisa, pipocar o som, enfim, mandem mensagem, deixem mensagem aí que a gente já vai ajustando e alinhando aí para a gente fazer um bate-papo muito bacana, muito produtivo aí e com certeza aí vai impactar aí, muitos de nós estamos aí, né? Um assunto mega importante, um assunto de relevância para todos nós que somos cidadãos economicamente ativos, né, Júlio? E aí um bate-papo aí que vai trazer alguns insights muito bacana. Pessoal, para a gente poder dar conta aí do recado dentro do nosso tempo limite, vamos iniciar o bate-papo então. Obrigado a todos que já estão por aí com a gente. Peço aí para que vocês mandem um aviãozinho aí para os contatos de vocês, para a gente aumentar aí o nosso engajamento, para aumentar o número de pessoas ouvindo o nosso bate-papo e também, claro, né, para aumentar aí a nossa comunidade, para que a gente possa conseguir levar o máximo de conhecimento e informações aí para as pessoas. Então, galera, recebo hoje aqui o Júlio Seber, o Júlio que é sócio e assessor de investimentos na Nipur Finance, credenciado pela Cord, graduando em administração, meu aluno, a gente se encontra toda semana em sala de aula, e é um prazer receber você aqui, Júlio, hoje para a gente falar aí de um assunto que é de extrema relevância para todos nós, né? Então hoje a gente vai falar sobre educação financeira, galera. E claro, né, trazer aqui alguns princípios para iniciar a jornada investidores. Júlio, seja bem-vindo. Quer fazer a tua apresentação inicial aí? Fique à vontade, Júlio. Boa, professor. Como a gente tinha combinado, né? Vou te chamar de professor pelo nosso vínculo ali. Toda segunda-feira a gente acaba se encontrando, né, na Uniplac. O prazer é todo meu de estar participando. Queria também, de antemão, te parabenizar pelo projeto, né? Sei que é um projeto bem recente, a iniciativa aí que o professor teve. Acompanhei a live de logística reversa, que foi uma live muito boa, que agregou muito para todos. E eu espero que a live de hoje também seja da mesma valia, né? Para todo mundo que pediu. A gente sabe que é um tema que todo mundo fala, querendo ou não, né? Investimentos, como é que está fazendo ali, enfim. Acaba que sempre surge esse assunto ali
nas rodas de conversa. Então, eu espero que a live seja muito produtiva para todo mundo que pediu, né? E para começar, professor, a gente se propôs aqui a conversar sobre a educação financeira no Brasil e os princípios da jornada investidora, né? Então, como é que funciona a jornada, como prosseguir, como é que funciona hoje, né? E contextualizando um pouquinho a nossa realidade, a gente sabe que a educação financeira aqui no Brasil ela é bem precária, né? Num estudo que a OCDE fez, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma pesquisa com 30 países, né, entre a América Latina, Europa e Ásia, o Brasil ficou em 27ª posição. Então, a gente percebe que de 30 países que participaram, nós ficamos entre os últimos, né? E isso se mostra muito por conta de alguns fatores estruturais que a gente tem, e aí a gente pode mencionar a própria educação de base, a educação fundamental, que não tem, que é carente da educação financeira, né? Agora a gente começa a ver no novo ensino médio começando a inserir a matéria para os jovens, mas uma realidade que a gente tinha é o jovem que saía totalmente cru do ensino médio, não sabia como fazer, como é que funcionava a vida adulta, né? O trabalho, começou a receber dinheiro, começou a receber o salário e não sabia o que fazer, né? Então a gente tem esse problema estrutural que é gravíssimo e que acarretou nessa carência que a gente tem hoje, e também pode dizer que a gente tem alguns problemas culturais que no decorrer ali da nossa conversa a gente vai conversando sobre. Bacana, bacana. E assim, eu comungo do que você fala muito aí, Júlio, porque todo o meu crescimento, né, pessoal aí, ele aconteceu nessa fase. Então, acredito que todo mundo que me segue sabe que eu vim do interior do Painel, né, até a galera me colocou um apelido aí que eu sou VIP, né, porque eu vim no interior do Painel. Enfim, e em toda a minha caminhada educacional, eu não tive uma preparação, eu não sabia, né? E claro que eu sempre falo que quando você precisa aprender de uma outra forma, você gasta muito para aprender. Então, ou seja, a gente acaba errando muito até aprender algumas questões, né? E queira ou não queira, no meu ponto de vista, a gente ainda tem muita dificuldade como brasileiros, porque a gente tem uma cultura, né? De você não ter uma educação financeira, né? Por mais que a gente acabe aprendendo algumas coisas ao longo do tempo, a gente não tem isso enraizado, né? Então, é algo que a gente precisa fomentar muito, né? Até para desmistificar algumas coisas, né? E eu acho que uma coisa bacana nesse sentido, Júlio, você comentar um pouquinho sobre o ciclo financeiro, né? Como é que a gente pode entender isso no nosso dia a dia, né? Ótimo. O ciclo financeiro e a educação financeira, elas caminham lado a lado. Pode dizer que até elas seriam a mesma coisa, né? O ciclo financeiro, basicamente, é composto por 5 pilares. Então, você tem o pilar da renda, o pilar dos gastos, o pilar da poupança, investimentos e o planejamento para o futuro, né? Então, basicamente, hoje a renda, nós que estamos aqui economicamente ativos, estamos trabalhando, é o nosso salário. Quanto a gente está recebendo, os gastos é o que a gente está pagando efetivamente, o que a gente está gastando, o nosso dinheiro. A poupança, ela não remete ao investimento poupança, seria o ato de poupar. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente pula para o pilar dos investimentos e, por fim, a gente tem ali o planejamento para o futuro, né? Só que um dado que chama bastante atenção, né, professor, é que hoje 80% das famílias brasileiras são endividadas. Então, a família, ela tem a renda. É um número bem expressivo, né? Poxa, 80% aí, numa população de 200 milhões, a gente está falando de 160 milhões de pessoas, né? Basicamente, que estão nesse nível aí de endividamento alto. Então, são famílias, pessoas que têm a renda, que têm ali aquele dinheiro entrando, mas acaba gastando tudo ou até mesmo mais do que ganha. Então, basicamente, o ciclo dessas pessoas é interrompido nos primeiros 2 pilares. Porque você não consegue pensar em poupança se você não consegue guardar dinheiro, se você gasta tudo que você ganha, né? Então, esse é um problema que a gente tem e volta para aquela questão estrutural. Poxa, se o meu pai, se meu avô era uma pessoa endividada, acaba que isso é refletido em mim, porque eu não sou ensinado desde pequeno a guardar o meu dinheiro, a trabalhar para guardar uma parte, para depois investir, para planejar meu futuro. Basicamente, eu sou ensinado a trabalhar para pagar a conta. Né? E é muito triste você ter que, poxa, dispor ali do teu tempo, você vender o teu tempo ali quando você é um CLT,
para uma pessoa para justamente viver para pagar a conta. E isso é a realidade de 80% das famílias, né? Então, o ciclo financeiro é composto por esses 5 pilares. Mas vamos trazer o exemplo aqui do Clevionei, que é uma pessoa que conseguiu romper essas barreiras, né? Tem a renda, gasta menos do que ganha, consegue guardar ali os seus 10%. Então, ele já está na etapa de acumulação de poupança, né? Que, no caso, como eu falei, não é o investimento poupança em si. É o ato de você guardar dinheiro. E depois a gente chega num problema cultural, que é Júlio, tá me ouvindo? ali, Eu com acho, a poupança dele, com o valor que ele tinha. Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você consegue me ouvir eu acho, bem? eu acho que deu uma cortada. Acho que a gente. Acho que agora voltou. Agora você está me ouvindo. Tá me Agora ouvindo? sim. Aham. Pode continuar. Tranquilo. Então, basicamente, você juntou ali as suas economias, tu juntou aquele dinheiro e tu chegou no banco para conversar com o teu gerente, né? Falando, poxa, eu com muito suor consegui guardar esse dinheiro e gostaria de aplicá-lo. O que o gerente vai falar de antemão? Vamos guardar esse dinheiro na poupança, né? Então, a gente chega aí num problema cultural, que é basicamente pegar o nosso dinheiro, pegar a nossa reserva e colocar na poupança. Então, foi algo que foi ensinado para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô. A poupança é um investimento aí criado pelo Dom João VI, então é algo que está enraizado aí há bastante tempo no Brasil. Então, a gente tem esse problema, entre aspas, cultural de colocar esse dinheiro na poupança, né? E, basicamente, a poupança ela é um negócio bom para quem, né? É um negócio bom para o cliente, para o investidor ou para o banco que está captando barato. Porque, basicamente, o banco ele é uma máquina de captar e emprestar dinheiro para as pessoas. Ele pega uma pessoa superavitária, como o Clevionei, que é uma pessoa que conseguiu guardar o dinheiro, e empresta para o Júlio, que é uma pessoa que está endividada. Está dentro daqueles 80% aí da população que está com dívidas em alto nível, né? Então, ele está pagando hoje para o Clevionei, a rentabilidade da poupança é de 0,7% ao mês. E ele está emprestando esse dinheiro para o Júlio a 7% ao mês. Então, está ganhando 10 vezes o valor que ele captou. Então, basicamente, é um ótimo negócio para o banco que os clientes tenham o dinheiro na poupança, porque é um dinheiro muito barato para o banco e é muito fácil de ser emprestado para um cliente final, que sempre tem pessoas que precisam desses valores, né? Então, a gente tem esse problema estrutural e esse problema cultural quando a gente fala do ciclo financeiro. Bacana, bacana. Então, olha só, a gente já começou aí a desmistificar em alguns pontos muito importantes nessa questão das barreiras, né? E assim, para quem está chegando agora na live aí, talvez não pegou o início, né? Então, a gente está fazendo bate-papo com o Júlio hoje, né? O Júlio é um dos sócios da Nipur Finance e está falando justamente essa questão da educação financeira, né? E dos princípios, né? Para a gente iniciar em uma carreira investidora, né? Galera, só antes de a gente continuar aqui, todo mundo está ouvindo direitinho? Eu recebi alguns feedbacks que parece que não está funcionando, não está chegando sinal bacana. Se alguém tiver algum problema aí, me reporta, por favor, para a gente poder verificar se é por aqui ou se é por aí o problema, tá? E claro, também peço aí para que quem está com a gente aí, manda um aviãozinho para trazer mais galera aí para a gente poder aumentar aí a nossa audiência aí e atingir os nossos propósitos. Perfeito? Então, Júlio, seguindo nosso bate-papo aí, né? Já falamos um pouquinho então da questão da renda, dos gastos, de poupar, né? Que esse poupar é diferente de você colocar na poupança, né? Ou seja, você guardar aquilo que você é você ter esse resultado positivo do que entra e do que sai do teu ciclo financeiro, né? E depois, na sequência, Júlio, o que nós temos? O que é esse investir aí, né? Já que eu guardar na poupança, talvez não investir, né? Seria isso? Ótimo. Sim e não, né? Sim, Vamos não. conversar sobre essa outra barreira, né? Quando a gente passa ali a realidade dos gastos, né? Quando a gente começa a efetivamente poupar o dinheiro, a nossa empresa, pessoa física, vamos dizer assim, começa a dar lucro, a gente chega numa segunda incógnita, né? Que é onde investir o meu dinheiro. Porque daí chega o Júlio, fala que, poxa, a poupança é um investimento bom para o banco, mas beleza, aonde que eu coloco o meu dinheiro? E se encontra uma população, uma fatia da população gigantesca nesse cenário, que consegue guardar dinheiro, mas não sabe aonde investir, né? E a resposta para isso, ela tem vários fatores, né? Assim como na administração,
os investimentos, o ciclo financeiro, ele não é uma ciência exata. Ele é uma ciência que depende de N fatores, né? Mas a gente pega, por exemplo, o Clevel Ney. Vamos manter ali no teu exemplo. Então, você consegue guardar dinheiro. Qual que é o objetivo que o Clevel Ney tem para esse dinheiro dele? De repente, é o pagamento da faculdade da filha dele. De repente, é ele conseguir ter uma aposentadoria mais tranquila, sem depender do INSS. De repente, é a compra de um terreno, trocar de carro, enfim. Quanto tempo vai levar para ele realizar esse objetivo que ele tem, essa meta que ele tem? E qual que é o perfil que o Clevel Ney tem também de investidor? Porque a gente tem, hoje, infinitos investimentos, se a gente pega para pensar. Desde o mais conservador, que daí a gente pode colocar a poupança, até investimentos mais arriscados, entre aspas, que a gente poderia classificar a bolsa, né? Que também entra naqueles mitos do mercado. Poxa, eu conheço uma pessoa, ou todo mundo conhece uma pessoa que botou dinheiro na bolsa e perdeu dinheiro. E daí a gente tem esse outro problema cultural dos mitos, dos ruídos, que isso nos desencoraja, né? Então eu não vou pegar o meu dinheiro e colocar na bolsa porque eu ouvi que fulano, ciclano, o vizinho perdeu dinheiro, perdeu tudo, né? A gente escuta muito isso, né? Então é um problema que a gente tem também para onde destinar os nossos investimentos depois que a gente consegue poupar. Então a gente pega o exemplo do Clevel Ney. Hoje, até a gente não tinha combinado, professor, mas, poxa, pensando num objetivo aí de longo prazo, né? O que você pensa aí com relação, quando você pensa em guardar o teu dinheiro, o que você pensa ali em realizar mais à frente? Longo prazo, a gente pensa aí, talvez, como eu já rompi a barreira dos 200, né? Então já estou nos 40, né? Então, pensar numa questão de aposentadoria mesmo, né? Pensando numa reserva futura aí, né? Então, pô, será que daqui 25 anos eu queria ficar um pouco mais tranquilo nos meus trabalhos, né? O que eu posso fazer? Qual que é o meu caminho, Júlio? Ótimo, ótima pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta. Hoje, quão confortável tu se sente em ver o teu dinheiro oscilar, né? Hoje você é um cara que não quer ter de jeito nenhum o risco da perda, ou você é um cara que poderia sacrificar um pouquinho mais para ter um pouco mais de risco, mas também ter mais retorno? Porque, obviamente, eles estão atrelados, né? Você consegue mais retorno quando você abre mão ou da liquidez ou de um investimento com uma segurança muito alta. Hoje o Clevel Ney seria uma pessoa mais segura ou seria uma pessoa mais disposta também a colocar e arriscar um pouquinho mais? Cara, olha só, é um ponto que deixa a gente bem desconfortável essa pergunta, né? Eu, claro, né? Pelo que eu me conheço, eu teria um pouco de insegurança em apostar muito. Então, assim, talvez eu ficaria aí um pouco mais refém aí de algo mais seguro do que de fato eu ver essa oscilação grande, né? Até, enfim, né? É uma questão que talvez me trouxe até aqui dessa forma, pensando numa questão muito mais segurança, né? Então eu não teria tanta coragem de investir muito, arriscar Certo. muito. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando a gente pensa também em investimentos, os clientes da Nipur que nos procuram, né? A gente fala que o melhor investimento é sempre a diversificação. A gente tem um ditado aqui na nossa região que é nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, poxa, a gente não pode deixar todo o nosso dinheiro ali parado na poupança, porque a gente está perdendo dinheiro, né? Se a gente comparar ali com a inflação, com o reajuste de preços, mas a gente também não pode colocar tudo na bolsa, porque como o professor falou, eu preciso também ter uma base que vai me garantir de certeza que eu não vá perder esse dinheiro para minha aposentadoria ou para um pagamento ali dos estudos da família. Então são N fatores que a gente precisa levar em consideração. Mas tudo em moderação e respeitando o perfil e o prazo do cliente, cabe. Então, poxa, às vezes a gente deixa 90% da aplicação do cliente em investimentos de renda fixa, que são esses mais seguros, mas um pouquinho, uma fatia, a gente coloca na bolsa, obviamente com a supervisão, com o monitoramento da Anipur, mas a gente coloca, né, montando uma carteira de ações para o cliente. Porque é dessa carteira que a gente vai ter o diferencial, que a gente vai ter, de fato, a rentabilidade que vai somar e vai fazer a diferença lá na frente. Então, é a mesma analogia da gente pensar numa pizza apimentada. Se a gente colocar muita, muita, muita pimenta, vai ficar ruim demais para a gente comer e a gente vai acabar ficando, vai passar mal, vai ser desagradável. Então, é o que acontecia com aqueles nossos vizinhos. Eles pegavam todo o dinheiro deles e apostavam tudo na bolsa. Primeiro que a bolsa não é aposta. A bolsa não é
cassino, não é nada nesse sentido. Quando a gente entra na bolsa, ou quem for entrar na bolsa, tem que saber exatamente o que está fazendo e o que vai fazer, né? Se tu tem um dinheiro que está sobrando, vou colocar na bolsa e vou ver o que vai dar, provavelmente eu dou 99% de chance de você perder o teu dinheiro. Você vai se frustrar e vai resgatar esse dinheiro com prejuízo. E daí você vai trazer aquele ciclo que vai disseminar essa informação de que a bolsa não é um bom investimento. Porque eu botei meu dinheiro na bolsa e eu perdi. Mas será que eu fiz o investimento correto? Será que eu fiz o que estava de acordo com o meu perfil? Eu não era uma pessoa ali que deveria ter ficado mais na renda fixa, no investimento mais seguro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é algo que as pessoas não estão considerando quando vão investir, né? Então, voltando ali para o ciclo financeiro, quando a gente pensa no pilar em investimentos, a gente tem que pensar em todos esses fatores. Poxa, quais são os meus objetivos? Qual é o meu perfil? Ninguém conhece o Cleveland melhor do que ele. Então, você sabe até onde você aguenta de volatilidade, o quanto você aceita perder para poder ganhar mais. Então, tudo isso tem que ser medido, né? E quando a gente coloca a pimenta na dose certa da pizza, ela é algo que faz a diferença, né? A gente sente um prazer maior, é algo que traz a diferença no sabor. Então, é isso que a gente tenta trazer também com esses outros investimentos e agregando para o cliente, né? Montando uma carteira, um terno sob medida, que a gente costuma dizer. Cada cliente dali por hoje, que são 5 mil clientes ativos que a gente tem, é um terno sob medida que a gente faz diferente. O Júlio é uma pessoa totalmente diferente do Cleveland, que é totalmente diferente dos nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando. Cada um tem um terno sob medida. E esse terno ele tem que ser respeitado e só serve para você. Então não adianta eu pegar o meu terno e te emprestar ou colocar para ti, porque não vai dar certo por todos esses fatores que a gente estava conversando. Pô, bacana. Então, olha só, para quem está nos ouvindo aí, veja que tem alguns pontos interessantes, né? Principalmente essa questão de quebrar alguns paradigmas, né? Principalmente esse de você entender de fato o que você vai fazer. Então, e aí vem mais um ponto importante de tudo aquilo que a gente está pensando e propondo, que é essa divulgação de informações, né? Ou seja, eu não posso só sei lá, comprar algumas ações lá e, enfim, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Júlio, compartilhando com o que você trouxe aí, né? Eu sou um entusiasta do que fala do tema finanças de maneira geral, né? E eu estudo isso de algumas formas, né? Então, de 2019 para cá, eu estudei muito sobre bolsa de valores, sobre entender, até para fazer sentido para que eu ensino lá para os meus alunos lá em finanças, que é a questão de você entender como que as empresas estão estruturadas, né? E aí, de fato, você começa a perceber que para você comprar uma ação, às vezes não basta só você ir pelo efeito manada, né? Todo mundo está comprando uma ação, será que eu compro também? Mas tentar entender o que tem por trás dessa ação, por trás desse papel, para você ver se faz sentido para o teu planejamento, né? Que é isso que você falou, ou seja, conforme o teu objetivo, talvez você esteja mais alinhado com um papel ou com outro, ou enfim, né? Nem seja na bolsa, seja lá em outra opção lá de investimento, né? Mas aí eu acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre esse termo planejamento futuro, tá? Que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais isso, né? Porque, pô, se eu tô com 40 hoje, né? Mas eu quero lá nos meus 65 anos ter uma condição mais tranquila. Como é que eu penso nesse planejamento, Júlio? Você consegue trazer um norte para mim? Ótimo. Até esse pilar ele é mais uma provocação, né? Contextualizando hoje, a gente tem o INSS, que é a nossa previdência social hoje, mas eu sei que, por exemplo, eu não vou conseguir me aposentar pelo INSS. A conta ela é muito simples, né, professor? Basicamente, hoje, nós estamos pagando para quem está aposentado. Eu poderia fazer uma analogia bem chula, bem simples aqui, que eu estou basicamente pagando a aposentadoria do meu avô. Basicamente é isso que acontece hoje. A base da pirâmide, as pessoas economicamente ativas, elas pagam para as pessoas que estão aposentadas. E a gente tem dois problemas estruturais, que é, primeiro, as pessoas vivem mais, estão vivendo cada vez mais. Eu pego como exemplo o meu avô, ele tem 93 anos, e eu acho que assim, ele vai durar até uns 150 pelo jeito, o velho é resistente. Mas se ele que durar, bom, né? poxa, se ele durar até 100 anos, por exemplo, são mais 7 anos que as pessoas vão ter que pagar para a aposentadoria dele.
Então, é um valor que acaba, poxa, levando a base de pessoas mais velhas que a gente tem no Brasil, se a gente para pensar, é uma base que só aumenta e a base que está pagando está cada vez diminuindo mais. A gente pode levar em consideração empregos que são da informalidade, que tem aí pagamentos em frios que não são revertidos ali em impostos. Você tem hoje pessoas trabalhando com a internet, no digital. Então, isso também faz a diferença, né? Porque a gente não sabe exatamente como está essa tributação, a alíquota do INSS, então como está sendo feito esse pagamento. Então, quando eu coloquei o pilar do planejamento, justamente disso, para as pessoas se conscientizarem de que elas não vão conseguir se aposentar pelo INSS, mas o que elas vão fazer para efetivamente garantir uma aposentadoria mais tranquila. E essa é a grande pergunta. O primeiro ponto é que o futuro ele se constrói no presente. A gente tem que começar agora. Então eu tenho 20 anos hoje, eu já deveria estar preocupado com o meu futuro daqui a 50 anos. E assim, a gente vai levando, vai estruturando, às vezes vai passando batido, mas ali a gente se lembra e tem que poupar. Eu tenho que guardar, eu tenho que separar do que eu consigo guardar hoje da minha renda. Uma parte eu já tenho que pensar na minha aposentadoria. Uma parte eu preciso deixar, obviamente, para os meus objetivos a curto prazo, vamos colocar assim, mas eu também preciso pensar em algo a longuíssimo prazo, algo que vai fazer diferença quando eu estiver aposentado. E o principal fator dos investimentos, muita gente se remete muito à taxa, mas o único fator exponencial é o tempo. Então, quanto mais tempo você consegue deixar o teu dinheiro aplicado, quanto mais tempo você consegue guardar esse dinheiro, mais tempo ele vai ficar trabalhando para você e você vai ter mais tranquilidade futuramente. Então, hoje a gente tem as previdências privadas, aí a gente tem a modalidade do PGBL e do VGBL, são termos mais técnicos, mas basicamente são previdências que você está guardando para você. Então, você começa a inverter a lógica de pagar para os outros e começa a se pagar. Então, por que eu vou? Obviamente, a gente tem, pela estrutura que a gente tem hoje, que descontar esse valor da folha de pagamento, mas eu também tenho que pensar na minha previdência. Então, eu começar a poupar para mim. Então, pensar numa modalidade de previdência privada, você tem essas duas, que é o PGBL e o VGBL, cada uma delas com as suas finalidades ali, mas pensar nesse valor que vai ser guardado e que vai fazer diferença no futuro. Então, no planejamento futuro, entraria a previdência privada. Bacana, né? E eu acho que um ponto que é essencial para que todo mundo que está ouvindo a gente anotem, porque isso é muito importante, porque, olha só, o principal fator dessa questão de futuro chama-se o fator tempo, né? E aí entra um ponto, né, lá da matemática financeira, né, que é o juro composto, que é o que vai acontecer aí, ou seja, todo mês você vai ter um acréscimo em cima do teu montante acumulado e esse acréscimo também será rentabilizado. Então, esse composto é o que vai te trazer a diferença no longo prazo. Que bacana, Júlio. Olha só, eu acho que só esse insight aí para muita gente aí já dá para quebrar aí alguns paradigmas, né, de pensar em, pô, devo começar a investir hoje, né, em outubro de 2023 ou em janeiro de 2024, né? Se for possível, agora em outubro, né? Que você já ganha, né, 2 meses aí, né, de juro composto, né? Exatamente. E a gente pensa, poxa, é só um mês, poxa, é só 2 meses. Mas se a gente pensa aí no horizonte de 50 anos, 30 anos, a gente fala aí, poxa, 360 meses, né? Então, como o professor falou, a gente tem o efeito da bola de neve, que a gente gosta de falar. São os juros compostos, que é o teu dinheiro trabalhando para você. Então, hoje, a gente costuma levar com a barriga, depois eu vejo isso, depois eu penso no meu futuro, né? Só que o depois, ele é um preço muito alto, ele custa um preço muito alto. E quando você percebe que você precisava ter feito, às vezes já é tarde demais, né? Então, o interessante é trazer esses insights para o pessoal sobre a aposentadoria, que é um tema que eu gosto muito da previdência privada, mas algo que eu sou fascinado também é pelo mercado de capitais, que é a parte de ações que o professor comentou, né? Então, quando a gente fala de uma ação, quando a gente fala da bolsa, a gente já desmistificou, né? Desmistificou esses mitos que a bolsa é cassino, que de fato não é. Quando a gente vai colocar o nosso dinheiro ali, a gente tem que pensar que nós estamos comprando uma fração de uma empresa, né? Costumo dar o exemplo da Klabin. Klabin é uma empresa aqui da nossa região, todo mundo conhece alguém que trabalha ou trabalhou na Klabin. A gente vê os efeitos que a Klabin tem na nossa região. Poxa, se a Klabin sai daqui, quantas pessoas vão ficar desempregadas?
A gente está falando de renda, a gente está falando de consumo, a gente está falando de venda. Então, é um ciclo, é uma cadeia que se retroalimenta. Então, se não tivesse hoje a renda da Klabin, muitas empresas aqui da nossa região não existiriam. Então, você pega uma empresa, você tem a possibilidade de colocar o teu dinheiro, uma parte dele, obviamente, né, voltando na diversificação, mas uma parte do teu dinheiro numa empresa que só cresce, numa empresa que vale bilhões de reais, numa empresa que faz a diferença na nossa região e faz a diferença mundialmente. Uma empresa que é renomada em termos de ESG, que é um tema que está muito em alta também, ali no tema de logística reversa na live, vocês comentavam sobre isso, e algo que reflete diretamente na lucratividade, na atratividade que a empresa tem. Então, você pega uma empresa que nesse indicador é excelente, você pega o balanço da Klabin, né? Não que as pessoas tenham que parar o tempo delas para analisar, mas ela é uma empresa que está muito bem estruturada. Então, você tem a possibilidade de colocar o teu dinheiro ali para que futuramente, com a expansão que a Klabin vai ter, com as vendas que a Klabin vai ter, você pode participar do lucro dela. Então, uma empresa aí que lucra no ano 30 bilhões de reais, por que eu não posso participar de uma partezinha desse lucro? Né? Um lucro que só cresce, um lucro que faz a diferença. Então, será que é mais interessante eu deixar o meu dinheiro parado na poupança, emprestando para o banco a um juro mínimo, a um juro irrisório, ou eu pego esse dinheiro e compro uma parte da Klabin, me torno sócio, me torno dono da Klabin? Então, são essas analogias que a gente tem que começar a pensar e que a gente está trazendo para desmistificar para as pessoas. E até pensando em investimentos de longo prazo, investir numa empresa é um investimento de longuíssimo prazo. Porque, poxa, a Klabin hoje ela está super estruturada, mas eu não tenho dúvida que nos próximos 10 anos ela vai crescer muito. Talvez ela vá dobrar, talvez ela vá triplicar de tamanho, e isso acompanha as vendas, o lucro, tudo que ela tem. Então, pensa que você está comprando a Klabin hoje, no estágio que ela está hoje. Pensa quanto ela vai estar valendo daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, quando a gente vai investir em ações, eu acho que o principal é a gente olhar para aquela empresa e ver qual que é o potencial que ela tem de crescimento. A gente tem que pensar no diferencial que essa empresa faz. Principalmente, a gente tem o exemplo da Klabin aqui na nossa região, mas a gente tem N empresas hoje espalhadas no Brasil que são o mesmo caso, que vão crescer, que vão continuar crescendo, empregando mais pessoas, gerando mais renda, gerando mais lucro e, consequentemente, o dinheiro da pessoa que está investindo vai multiplicar exponencialmente. O que não pode é a gente ser imediatista e querer que para ontem, né, a empresa dobre de tamanho ou triplique de tamanho. Tudo depende do fator tempo, como a gente já conversado. Então, quanto mais tempo a gente deixa esse dinheiro aplicado, mais ele vai nos render também futuramente e, consequentemente, a gente vai ter uma aposentadoria ou, enfim, algo bem mais tranquilo para se viver. Bacana. Então, olha só, esse ponto de você se tornar sócio é um ponto extremamente muito importante, e às vezes eu faço algumas provocações para as pessoas com que eu tenho a oportunidade, né? Porque a gente fomenta também a questão muito do empreendedorismo, né? Então, e quando a gente começa a pensar nessa escala de investir, né? Vem o fator risco, que você comentou aí em um ponto da nossa conversa, né? Ou seja, risco versus retorno, ou seja, para mim ter maior retorno, precisa ter um maior risco, né? E aí eu pergunto em alguns momentos, né? O que é mais arriscado? Você abrir uma empresa ou você comprar uma ação, né? O que é, Júlio? Comenta para nós aí, né? O que é mais arriscado? Qual que é o risco maior? Você pode responder muito melhor do que eu essa pergunta, mas no meu entendimento, com certeza você abrir um negócio é um risco muito maior do que você investir numa empresa, né? Voltando ali para o exemplo da Klabin, poxa, hoje a gestão da Klabin ela é extremamente premiada. Então você pega o CEO, o financeiro da Klabin, tudo que eles vêm fazendo, são pessoas estruturadas. Então, poxa, no estágio que a Klabin está, você colocar o seu dinheiro ali é basicamente um dinheiro garantido, porque você sabe que a empresa vai continuar crescendo. Agora vamos lá, né, para os empreendedores, para quem quer começar. Então, poxa, você tem um risco muito maior porque você não tem nada garantido. Você não tem uma base que já está formada, você não tem uma carteira de clientes que já está consolidada. Então, você precisa começar do zero. E daí entra a nossa pergunta, né? Poxa, qual que é o maior risco? Eu empreender, colocar a cara a tapa e muitas vezes me frustrar, ou pegar esse dinheiro e colocar na bolsa de valores. Então, são questões que a gente precisa analisar e a gente gosta de um termo aqui no mercado que é o custo de oportunidade. Então, poxa, será que vale a pena
eu colocar o meu dinheiro, empreender num novo negócio, às vezes num ramo que já está muito saturado, que tem empresas gigantescas aí, né, que entram e que são muito maiores, tem uma carteira de clientes muito mais consolidada, ou colocar o meu dinheiro, às vezes para ganhar hoje na Selic que a gente tem, quase 13% ao ano sem risco. Então, o que as empresas estavam fazendo há pouco tempo atrás é justamente fortalecer o caixa delas e deixar o dinheiro aplicado, porque compensava mais do que elas exporem a um risco que, poxa, você não sabe quando vai estourar uma guerra e por incrível que pareça, estourou uma guerra agora em Israel, então isso vai afetar também no custo da empresa, você tem que pensar no custo de combustível, que vai ficar mais caro, será que as empresas, os clientes vão continuar comprando na mesma quantidade, será que vão reduzir, o dólar vai aumentar, o dólar vai baixar, então você tem esses riscos. Mas quando você tem uma gestão profissional, eles já sabem o que fazer. É muito pior para quem está na ponta mais fraca, vamos colocar assim, está na ponta final, esses riscos que podem, inclusive, trazer a ruína do teu negócio. E daí também tem um mito aí que ser empreendedor, né, hoje no Brasil é uma profissão heróica, né? Você colocar o teu dinheiro, empreender, colocar a cara a tapa, é de fato algo muito difícil, né? É um Por todas essas questões desafio, que a né? gente estava falando. Exatamente. E às vezes é um desafio maior, inclusive, do que tu colocar o teu dinheiro numa empresa que já está consolidada. Acho que esse é um ponto que tem que se pensar. E quando a gente pensa ali, voltando para o ciclo financeiro, na parte de investimentos, a gente pegou um cliente que ele estava disposto a colocar uma parte do dinheiro dele na bolsa de valores, comprar ações de empresas ou fundos imobiliários. Mas vamos trazer o exemplo também de uma pessoa que não gosta de ver o capital dela oscilar, não gosta de volatilidade, só quer que ele cresça pouco, mas que ele vá crescendo no mês a mês. Então, hoje, a gente tem um mito também, professor, que só investe quem tem muito dinheiro. Então, hoje, o mínimo na cabeça das pessoas para você investir é 100 mil reais, é 200 mil reais. Sendo que isso aí é uma mentira cabeluda, né? Uma mentira grotesca, assim. Porque hoje, se a gente acessa o site do Tesouro Direto, que é o site ali dos investimentos do governo federal, você vai encontrar títulos com, no mínimo, 100 reais. Então, se a gente pega uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? E que ela consiga poupar 10% do salário dela, ela já consegue guardar investindo nesses títulos do governo. E esses títulos do governo, eles pagam muito mais do que a poupança, sem aumentar o teu risco. Porque a única diferença é que você está emprestando teu dinheiro para o governo e não para o banco. E a gente sabe que a União, né, o Brasil, o governo, é o último ente a quebrar. Todos os bancos quebraram antes da União. Então a gente sabe que está fazendo um investimento mais seguro e que a gente vai ganhar mais dinheiro. E quando a gente pensa no Tesouro Direto, que é esse site do governo, a gente tem 3 modalidades de investimento, que são esses investimentos mais conservadores. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é um investimento que está atrelado à taxa de juros, a taxa de juros mãe do Brasil, que é a taxa Selic, que hoje é 12,75% ao ano. Então você empresta o teu dinheiro para o governo para ganhar 12,75 ao ano. Então, assim, fazendo uma conta por numa taxa ali proporcional, você estaria ganhando mais de 1% ao mês. Enquanto emprestando teu dinheiro para o banco e aplicando na poupança, tu está ganhando ali 0,7, que vai começar a render menos quando a Selic começar a baixar. Então, primeiro investimento extremamente positivo, esse do governo. O segundo investimento que a gente tem no Tesouro Direto é o Tesouro IPCA. Esse investimento ele sempre rende acima da inflação. Então, você tem uma taxa ali do investimento que é inflação mais 5% ao ano. Vamos supor que a inflação em 2023 fechou em 6%. Então, o teu total de retorno com esse investimento foi de 11% ao ano. Às vezes você fica um pouquinho abaixo da taxa de juros, mas o teu dinheiro valorizou acima da inflação. E é uma conta que as pessoas deixam de fazer. Eu estou deixando meu dinheiro na poupança, estou investindo, mas eu não estou me preocupando quanto que está sendo a inflação. Se a inflação for mais alta do que eu recebi, se o preço dos produtos, dos serviços subirem mais do que eu recebi no meu rendimento, eu perdi dinheiro. Porque o mesmo celular que eu comprava a R$1.000 em 2023 começou a ser vendido a 1.100 em 2020 e o meu dinheiro não acompanhou, eu perdi dinheiro. Então, uma forma de você sempre estar protegido da inflação é o Tesouro IPCA, que você encontra no site do governo. E, por fim, a última modalidade é a modalidade de taxa fixa, vamos dizer assim, que são os pré-fixados.
Então é uma taxa que você trava e que você sempre vai ganhar aquela taxa. Não importa quanto deu a inflação, não importa quanto está a taxa Selic, você sempre vai ganhar aquela taxa contratada. Então, para quem está na etapa de poupança, indo para a parte de investimentos e não quer trabalhar com a Bolsa de Valores nesse momento, eu indicaria dar uma olhada no site do Tesouro Direto. Depois a gente pode deixar no comentário ali da publicação, enfim, o site, para o pessoal verificar sobre como funciona, né? Poxa, o que eu consigo fazer hoje no Tesouro Direto? O que eu consigo investir meu dinheiro? Como a gente está comentando aqui, a partir de R$ 100 hoje, você consegue fazer uma aplicação melhor do que teu avô, do que teu pai, que deixaram o dinheiro parado na poupança. Então é isso que a gente tenta fazer com a educação financeira e com o ciclo financeiro. É otimizar, de fato, os rendimentos, para que as pessoas possam colocar o dinheiro delas para trabalhar para elas, que acho que esse é o objetivo que todo mundo tem. E, poxa, o que a gente mais recebe também, professor, é o seguinte: hoje, a tua ocupação profissional, o teu trabalho, ele consome todo o teu tempo. Você dá aula na faculdade, você faz a administração ali do fundo da FIEP, você faz live agora, levando conteúdo para as pessoas. Então, poxa, a gente está aqui às quase 11 horas da noite fazendo uma live. Poxa, que tempo que tu vai ter para se preocupar com os teus investimentos? Então, o que eu faço daí? Aí você procura uma assessoria de investimentos. E aí que entra a Nipur. A Nipur, que é o escritório que eu sou sócio, junto com mais 2 assessores aqui em Lages. Nós temos hoje 12 regionais espalhados em Santa Catarina e no Paraná. Fazemos a gestão de 6 bilhões de reais aqui em Santa Catarina. Então, para aquele cliente que não tem tempo de ficar olhando para o mercado, nada mais interessante do que você pegar uma pessoa que só faça isso. É a mesma analogia de um médico. A gente tem um problema de saúde, a gente vai até o médico para ele receitar um remédio, para ele verificar o diagnóstico, para a gente poder melhorar. Aí, com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, você não se preocupa em levar ele para o médico. Você faz por conta e daí coloca todo o teu dinheiro na Bolsa de Valores. Aí tu vai, tu perde, e aquele ciclo que a gente comentou, que é um ciclo cultural, ele vai só aumentando. Então, até a gente tem um fato bem positivo, professor. O saldo da poupança no ano passado foi de R$ 1 trilhão. Hoje a gente está com um saldo de 929 bilhões. Então, obviamente, ainda é muito dinheiro, mas a gente tem uma queda gradativa. O que a gente enxerga com isso? As pessoas estão começando a perceber que a inflação incomoda, que você tem outros investimentos que, com a mesma segurança, te proporcionam mais rendimento. Então você começa a perceber. O meu sonho, de fato, é que a gente chegue ali a zero na poupança. Que as pessoas emprestem o dinheiro para o governo para ganhar mais, que coloquem o seu dinheiro em ações de boas empresas, que, poxa, invistam no mercado de capitais, abram empresas também, sejam empreendedoras, sejam intraempreendedoras também, algo que a gente conversa muito na faculdade, mas não fiquem reféns dos ruídos, né? Não fiquem reféns da cultura que a gente tem hoje. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Para aqueles que não têm tempo e nem saco, porque também a gente sabe que é meio chato, o mercado é mais técnico, procure um especialista de investimentos, procure um assessor, e a gente tem hoje a Nipur em Lages, que está fazendo assessoria para os clientes que estão necessitados e que precisam desse apoio. Bacana, Júlio. Então, olha só, de maneira geral, primeiro ponto é romper essas barreiras, né, dos paradigmas, né? E isso já vai dar um salto muito grande, né? Até para entender de fato, né? Quando você falava ali, por exemplo, do Tesouro Direto, né? Que, vamos dizer assim, seria um primeiro estágio quando a gente fala de um investimento um pouco mais conservador, né? Você saindo da poupança, né? Assim, você trouxe 3 situações para nós, três modalidades, né? Mas das 3, pelo que eu percebi, a mais interessante seria a segunda, é isso? Que é o IPCA, é isso? Depende. Aí a gente Depende? volta para aquela lógica, né? Porque vamos pegar o exemplo que a gente tem hoje. A gente tem uma taxa Selic, que é a nossa taxa mãe, ela está pagando 12,75%. Tá? Uhum. Hoje a gente pega a inflação acumulada, o IPCA aqui no Brasil, está em torno de 4%. Uhum. Então, se você conseguir pegar um título do governo que te pague inflação mais 5% ao ano, você está ganhando 9%. Sendo que o teu dinheiro poderia estar rendendo 12%. Aí sim. a gente vai para uma outra situação. A Selic cai para 6%, 7% ao ano. E a inflação sobe. Então, você
começa a ganhar mais na segunda opção. Segunda Então, opção. o que é o melhor? É os três. É você ter um pouquinho Diversificar. em cada um deles, exatamente. Porque você nunca vai conseguir acertar, nunca vai acertar ali Em cheio. a mosca branca em cheio, com o teu patrimônio todo. Então, o que você faz? Em momentos que a Selic está mais alta, eu deixo no Tesouro Selic, baixo um pouquinho minha aplicação em inflação. Quando a inflação começa a subir, aumenta um pouquinho minha exposição em inflação e diminui em Selic. E para eu ficar no meio termo entre os dois, eu tenho o pré-fixado, que é aquela taxa fixa que não muda. Então, às vezes, você está travado a 10%, com uma inflação de 6%, com uma Selic de 7%, então o teu investimento pré está ganhando mais. Então, qual que é o melhor investimento? É sempre diversificação. É sempre você colocar os teus ovos em cestas diferentes. É isso que vai fazer a diferença a longo prazo. Pensar também fora da caixa, não, lógico que os investimentos ali do Tesouro Direto são muito bons, mas a gente trouxe também o exemplo da Bolsa aqui, de investir em boas empresas. Procurem sobre empresas que vocês gostariam de ser sócio. Poxa, a gente tem aqui, todo mundo, a grande parte da população tem um iPhone, por que eu não posso ser sócio da Apple? Eu vejo o quanto a Apple cresce, eu vejo o quanto a empresa lucra, e por que eu não posso ser sócio dela? Ou muitas vezes eu posso ser sócio da Natura, do Boticário, do Magazine Luiza. Poxa, a gente passa todo dia por empresas que são listadas na Bolsa. Por que essa empresa não pode me pagar alguma coisa? Por que eu não consigo tirar alguma coisa dela? Então, pensem em boas empresas que vocês gostariam de se tornar sócios e comprem as ações. Eu acho que é isso que vai começar a fazer diferença no curto e no longo prazo. Bacana, Júlio. Eu tenho 2 pontos ainda para falar contigo, né? A Jana fez uma pergunta um pouquinho antes aí. Como ela é conservadora, ela perguntou ali o que ela poderia investir além da poupança, né? Então, acho que você já trouxe alguns exemplos, né? Só para a gente poder alinhar com a pergunta dela. Então, daria para a gente pensar então no Tesouro Direto. Você falou também das previdências privadas, que também estão nessa linha, né? Teria mais algum outro ponto para responder a pergunta dela? Eu acho que começando com o Tesouro Direto, né, a gente fazendo ali essa diversificação entre esses 3 investimentos, já é um excelente ponto de partida, porque você já vai começar a ver o teu dinheiro rendendo mais do que a poupança. Então você já vai estar contente. Com o prazo passando, você vai ver esse retorno e daí isso vai te encorajar a fazer outros investimentos. Depois do Tesouro Direto, eu acho que faria sentido pensar em comprar ações, faz sentido pensar em fundos imobiliários também, que basicamente eles são voltados para uma renda passiva, para você receber aluguel de imóveis, ou a gente tem fundos de investimento. Esses fundos de investimento, hoje você encontra eles em corretoras, como a XP, que é o nosso escritório que é credenciado, onde você tem acesso a investimentos de renda fixa com uma liquidez facilitada. Também é um investimento de renda fixa, tá? Então, para quem é mais conservador, buscaria pensar Tesouro Direto, que é o título do governo, previdência privada também, voltado ali para fundos de renda fixa e, futuramente, ele pensando ali, amadurecendo a ideia de investir em ações. Bacana, né? Eu acho que também foi na mesma linha aqui, como o Guilherme perguntou, né? Com R$ 500, por exemplo, qual que seria a melhor indicação? Eu acho que seria esse composto, né? Do que você já trouxe aí, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que hoje, a partir de R$ 100, tu consegue comprar um título do Tesouro Direto. O intuito, né, para o Guilherme, é justamente você ir mantendo essa capacidade poupadora, ou seja, poxa, todo mês eu tentar guardar esses R$ 500 e fazer a aplicação no mesmo investimento. Então, eu vou comprando R$ 500 no mês seguinte eu compro mais 500 no mesmo investimento e eu vou fazendo isso, para justamente a gente ter aquela bola de neve dos juros compostos. Então, a gente sempre começa com pouco. Todo mundo, né, que, poxa, está se estruturando financeiramente, começa com pouco. Então, às vezes, aumentar a capacidade poupadora, o quanto você consegue guardar, às vezes é mais interessante do que aonde você está investindo. Porque o teu capital, ele é extremamente importante nessa equação, que é a equação dos juros. Não é? Então, tentar aumentar o quanto você está guardando e, logicamente, tentar acompanhar isso com a taxa dos investimentos. Mas ali para o Guilherme, guardar esses 500 por mês e fazer a aplicação no Tesouro Direto. E depois, mais uma vez, pensar ali em ações futuramente. Você consegue comprar ações. Uma ação da Klabin hoje é na base de R$ 23, tá? Então, poxa, R$ 23 você já consegue ser sócio da Klabin. Poxa, então, com R$ 500 tu compra ali, de repente, 20, 25 ações de Klabin, tu já começa a todo mês ir comprando uma fração.
E quando você vê, poxa, tu tem 1.000, 2.000 ações. Então é assim que a gente começa a fazer diferença. É com pouco, mas todo mês ir mantendo o hábito, né? A constância nos leva ali à perfeição. Perfeito, né? E um outro ponto que eu queria te provocar, nós estamos já aí se encaminhando para, já fazem quase 50 minutos, Júlio, que nós estamos aí, né? Olha só, né? Passa muito rápido. Cara, até você tocou um pouquinho no assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os fundos imobiliários, né? É um ponto que a gente sempre, a galera vê comentando com relação aos fundos imobiliários, enfim, né? Como é que a gente poderia entender um pouquinho mais desse tipo de investimento, Júlio? Poxa, os fundos imobiliários são o melhor investimento para a pessoa física pensando em renda passiva. Então, eu quero que o meu investimento ele me dê dividendos mensais, que eu tenha uma renda todos os meses. Porque algo que eu não expliquei ali sobre o Tesouro Direto é que o teu lucro ele é incorporado em cima do teu capital. Então você não tem o teu lucro distribuído no mês. Ele acrescenta, no mês seguinte ele acrescenta, só que você não tem acesso a ele. Tu tem acesso quando você faz o resgate ou quando vence a aplicação. No caso dos fundos imobiliários, eles rendem durante o mês e no final do mês eles distribuem, eles pagam esse dividendo. E a gente tem um subsídio, né, que é basicamente uma isenção pelo dividendo ser ali a última linha, o lucro líquido ali do fundo ou da empresa, você não paga imposto em cima desse valor que está caindo. Então, às vezes tu ganha 1%, 1,2% ao mês líquido. Então, é isso que faz a diferença. Mas se a gente for pensar o que é o fundo imobiliário, é a mesma lógica da ação. O fundo imobiliário é um imóvel, é um shopping, é uma laje corporativa, é um galpão. Poxa, vamos pegar aqui o Shopping Garden aqui de Lages, né? Não é o que acontece, mas vamos supor que o dono desse shopping fosse um fundo imobiliário, ele comprou o shopping. Então, com os aluguéis que ele recebe das lojas, tudo que ele recebe de aluguel, ele vai pagar para os investidores que entraram no fundo. Então, entra o Clevionei ali, no fundo imobiliário, com uma cota de R$ 100. E daí, ele consegue um rendimento de R$ 1. Então, ele está ganhando 1%. Só que é 1% todos os meses, que vai caindo na tua conta. Então, basicamente, o fundo imobiliário ele é dono de vários imóveis físicos e o investidor participa do aluguel. Ele recebe o aluguel. E é assim que funciona. Mais uma vez, né? Pensando em renda passiva hoje, eu acredito que seja para a pessoa física o melhor meio de investimento. Só que ele é um investimento de renda variável, assim como ações. Ele não é que nem a renda fixa, que é constante. O fundo imobiliário ele pode oscilar. Então, mais uma vez, voltando para a diversificação, é sempre importante ter, desde que na medida certa. Pô, e olha só pegando esse teu exemplo que você trouxe aí do você investir 100 e ter R$ 1, se você tivesse, então, teoricamente, fazer uma conta rápida, que ver se eu não vou errar nos cálculos, né? Se eu tivesse 25 cotas, a cada 4 meses eu teria mais uma cota. Seria isso, Exatamente. né? Com os meus rendimentos, né? Um erro que a gente tem muito, desculpa te cortar, poxa, eu quero resgatar o meu Uhum. rendimento. Só que daí você interrompe o efeito dos juros compostos. Você interrompe, Sim. porque a ideia é justamente essa. Em X meses eu vou conseguir comprar mais cotas. Com mais cotas eu aumento o meu rendimento. Aumentando o meu rendimento eu compro mais cotas. E é um ciclo virtuoso. Quanto mais cotas você tem, mais você recebe. E quanto mais você recebe, mais cotas você consegue comprar. Então a ideia é justamente essa. Tem quem queira só para receber o aluguel. Mas eu sempre aconselho o reinvestimento. Porque o reinvestimento ele participa do fator tempo, que é algo exponencial e é o que faz a diferença no longo prazo. É o que vai fazer a diferença na nossa aposentadoria, é o que vai fazer a diferença quando a gente quiser fazer uma viagem, comprar um imóvel. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se eu puder dar uma dica também, reinvistam o lucro que vocês vão obtendo com o investimento de vocês. Com certeza, né? Que bacana, né? Ô, profe... Acho que a Dayana deixou uma pergunta aqui com relação a onde que eu compro, né? Eu acho que isso é bacana também porque tem muitas pessoas que não sabem esse caminho, né? Como é que eu chego numa ação, né? Será que se eu ir no site, como ela comentou aqui da Clabinha, eu compro a ação ou tem um caminho específico aí, Júlio? Ótimo. Mostra para nós o caminho das pedras aí. Tem um caminho específico, tá? Hoje você tem, para fazer a compra de ações e fundos imobiliários, você tem um home broker, que a gente chama, né? Que é o aplicativo da Bolsa, o aplicativo da B3.
Então, ali você encontra as ações de todas as empresas que estão listadas. Klabin, Natura, Boticário, Magazine Luiza, Via Varejo, todas essas empresas estão dentro desse aplicativo, tá? Como é que você chega nesse aplicativo? Você tem que abrir uma conta numa corretora. Eu aconselho abrir a conta na XP Investimentos. É super simples, é um cadastro de 5 minutos para você entrar. Não tem custo nenhum, tá? Para você abrir a conta na XP, manter a conta na XP, não tem nenhum tipo de custo para o cliente. Você abre a conta e você consegue ter acesso ao home broker. Aí você manda o dinheiro ali para a corretora. Eu quero comprar 100 ações. Né? 100 ações ali vai dar R$ 2.300. Manda esse dinheiro para a corretora e acessa o home broker dentro do aplicativo, que você vai conseguir fazer a compra. Depois, professor, acho que a gente poderia pensar em fazer algo na prática, assim, né? Deixar um vídeo para o pessoal. Podemos sim, não podemos sim. Fazer a compra, né? Mostrando a tela do computador, entrando na corretora ali, onde que você vai para comprar. Porque falando assim parece um pouco complexo, mas é super simples. Acessa o aplicativo da corretora, entra ali e coloca as ações que você quer comprar. Depois a gente planeja ali fazer um vídeo explicativo que acho que vai ficar show de bola. Ou até se o pessoal que está com a gente aí e se ficou interessado em entender um pouco mais, a gente pode fazer uma outra live, daí num outro formato, né, pelo canal do Instagram, pelo canal do YouTube, desculpa, e aí a gente acessar as ferramentas ali, enfim, compartilhar com a galera, acho que é bacana também. Quem sabe daqui a uns dias a gente faz um outro bate-papo nesse sentido, né? Com certeza. Júlio, só para a gente dar conta aqui, tem duas perguntas aqui, uma com relação ao imposto de renda. Tá. Como é que funciona os impostos de renda sobre os investimentos, né? Tá. Do meu cunhado aí, o Arson aí, que fez a pergunta pra gente aí, né? Show de bola, ótima pergunta, tá? Se a gente pensa hoje em investimentos de renda fixa, tirando a poupança, né, CDB, investimentos aí bancários, os títulos do Tesouro Direto, eles têm a alíquota regressiva do imposto de renda. Então você começa em 22,5% e a cada 6 meses cai essa alíquota até chegar em 15%. Então você inicia a tua aplicação, até 6 meses você paga 22,5% no resgate, depois passa esse período até um ano 20%, depois um ano e meio 17,5% e acima de 2 anos com o dinheiro aplicado, você paga 15% só sobre o teu lucro, tá? Então você bota 50 mil reais, teve 20 mil de lucro, você vai pagar o imposto só sobre o lucro, não sobre o montante, tá? Sobre ações ali, ações, né? Na venda das ações, venda com ganho de capital, tá? Ou seja, você comprar por 10 e vender por 15 a ação de Klabin, exemplo, tá? Você paga também 15% sobre o ganho de capital que você teve. Se você paga nos dividendos que você recebe, seja das ações ou dos fundos imobiliários, você não paga imposto, porque é algo isento. E se você tem prejuízo e vende a ação, você não paga nada de imposto também. Você só paga se tiver ganho. E tem uma regra para ações que se você faz venda de 20 mil reais, no valor de 20 mil reais no mês, você está isento de pagar imposto. Então, às vezes, você teve lucro, só que você vendeu até 20 mil reais dentro do mês. Então, você não paga imposto de renda sobre o ganho de capital. É uma vantagem que você tem nas ações. Bacana, né? Tranquilo, galera. Achei que com relação ao imposto ficou ok. Só o Guilherme perguntou aqui a diferença da conta da XP e da Empíricos. Ótima pergunta, tá, Guilherme? Basicamente, o que vai mudar é a corretora, tá? Hoje a gente fala da XP, a Empíricos também é uma corretora, então você também consegue acessar o home broker, tu tem acesso aos investimentos também pela Empíricos. Eu vou muito pela empresa, né? Pelo fundamento da empresa. Hoje você pega a XP, que já está há mais de 20 anos no mercado, é uma empresa que hoje faz a gestão de mais de R$1 trilhão no Brasil e no mundo. Então você pega uma empresa extremamente consolidada em termos de renome, é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então, se a gente fala de fundamento entre a empresa XP e a empresa Empíricos, você tem uma robustez muito maior pela parte da XP. E você tem o benefício de ter a isenção na abertura da tua conta, você não paga nada, não tem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de taxa para abrir conta aqui, nem na Empíricos. A única diferença vai ser o catálogo de investimentos, que é diferente, e a instituição que está por trás, tá? Mas eu, enquanto aí credenciado a XP, recomendo e reitero também a XP como uma empresa extremamente sólida e idônea também. Bacana. Júlio, eu acho que nosso tempo já está estourando ainda, daqui a pouco o Instagram derruba nós aqui.
Júlio, então, primeiro agradecer pela tua disponibilidade aí de compartilhar esse teu conhecimento com a gente. Vi que a galera aqui deu sinal positivo para a gente fazer algo mais na prática daqui a uns dias. Vamos alinhar aí com alguma agenda aí nos próximos dias, a gente divulga para a galera aí esse outro formato aí de bate-papo, talvez algo muito mais na prática, né? E aí, para que eles possam ter um pouco mais de tangibilidade do que a gente falou, né? Mas, de maneira geral, agradeço aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Agradeço aí a galera que está nos acompanhando, acho que foi também muito bacana. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aí. Divulguem esse meu projeto e nosso, né? Porque todo mundo que está com a gente aqui também acaba fazendo parte do projeto, que é disseminar informações. E, Júlio, deixa aí tua mensagem final para essa galera, para esse povo aí, para a gente possa fortalecer e aumentar mais essa nossa comunidade aí. Show, professor. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que acompanhou ou que em algum momento entrou aí na live. Espero que tenha sido de grande valia, né? O nosso intuito aqui é levar o conhecimento, levar a informação na prática, porque hoje a gente vê muitos ruídos, a gente fica bem perdido em termos de aplicação, a gente fica muito refém da mídia, né? E das informações. Então, é muito importante ter um acesso à informação de qualidade. Mais uma vez agradecer, vamos marcar sim, com certeza, um bate-papo aí fazendo na prática, um bate-papo mais exclusivo de investimentos, algo que a gente tinha conversado, eu e o professor, seria entrar em algo mais geral, como a educação financeira, mas no segundo momento a gente entra com investimentos na prática e tirando dúvidas somente de investimentos. Mais uma vez agradecer o convite e mais uma vez parabenizar o professor pela iniciativa. Aguardo pelo convite da próxima. Show, Júlio. Obrigado mesmo. Obrigado, galera. Obrigado por tudo aí. E quinta-feira tem mais, né, galera? Live das quintas-feiras. Avise aí os amigos, avise a comunidade. Sempre tem algum bate-papo interessante. O tema da semana que vem, se eu não estou enganado, é marketing. E daqui a alguns dias já vai sair aí quem é o convidado, quem é as pessoas que vão compartilhar conhecimento. E sempre trazendo algo aí de relevância para o nosso dia a dia. Obrigado a todos e até mais. Valeu!